Bem-vindos. Olha, hoje em dia a gente vive num mundo lotado de dashboards, de dados, parece que tem informação para todo lado, né? Mas a verdade é que com tanto dado assim, fica cada vez mais difícil saber o que realmente funciona. E é por isso que hoje a gente vai pegar uma lente, a lente da verdade, para ajudar a separar o que é só ruído do que é sinal de verdade. Então, vamos nessa. Para começar, tem uma história clássica, daquelas que todo mundo que mexe com dados já viu, que mostra uma armadilha, mas uma armadilha gigante, em que a gente cai o tempo todo quando olha para um gráfico. Olha só esse gráfico. De um lado, vendas de sorvete subindo. Do outro, ataques de tubarão subindo também. A correlação é quase perfeita, né? Parece que uma coisa está ligada na outra. Mas, espera aí, será que vender mais sorvete causa ataque de tubarão? Claro que não. Proibir a venda de sorvete não vai adiantar nada para proteger o pessoal na praia. Isso aqui é o exemplo mais famoso do mundo para mostrar a diferença entre correlação e causalidade. E aqui está o pulo do gato. Uma coisa é usar machine learning para fazer uma predição, para tentar adivinhar o que vai acontecer. Outra, completamente diferente, é entender a causalidade, ou seja, o que acontece se a gente mudar alguma coisa. É a diferença entre só observar o mundo e, bom, de fato intervir nele. Só prever o futuro não adianta se a gente quer tomar uma decisão e mudar o rumo das coisas. Então, para a gente conseguir achar a causa de verdade, a gente tem que agir como um detetive. E todo bom detetive precisa conhecer os seus suspeitos. Nesse nosso caso, os culpados que criam essas ilusões são o que a gente chama de os três inimigos da verdade. E esse trabalho de detetive, de limpar a cena do crime, digamos assim, a gente chama de identificação. É o processo de tirar todas as impurezas estatísticas para isolar a relação de causa e efeito de verdade. Porque, no fundo, os dados que a gente vê são uma mistura. Tem o efeito real que a gente quer medir, mas um monte de viés. Se a gente não fizer essa identificação, a gente toma decisões baseadas no viés e não na realidade. Vamos começar pelo inimigo número 1. Sabe quando a gente olha para um gerente de loja, por exemplo, e pensa, nossa, como essa pessoa tem tanto sucesso? É pura habilidade? Pois é aí que mora o perigo. E a resposta, muitas vezes, está aqui nesse diagrama. É o famoso cúmplice oculto, ou, no jargão técnico, o viés de variável omitida. A gente acha que a habilidade do gerente leva a mais vendas. Mas tem uma terceira coisa acontecendo por trás que a gente não está vendo, a qualidade do bairro onde a loja fica. Essa variável oculta influencia as duas coisas. O erro é dar todo o crédito para o gerente, quando, na verdade, o bairro estava ajudando e muito. Ok, vamos para o inimigo número 2. Esse aqui é um clássico também. Ele adora embaralhar as cartas, confundir o que é causa e o que é consequência. A pergunta é, gastar mais em marketing realmente gera mais receita? Os dados parecem dizer que sim, mas será que é só isso? É o paradoxo do ovo e da galinha, a chamada causalidade reversa. A gente olha o gráfico e pensa, claro, investimos em marketing e a receita subiu. Mas em muitas empresas, o que acontece é o contrário. O orçamento de marketing é definido como uma porcentagem da receita do ano anterior. Então, não é o marketing que está causando a receita alta. É a receita alta do passado que está causando o orçamento de marketing alto de agora. Isso cria uma ilusão de que o ROI é gigante. E agora, o nosso terceiro e último inimigo. Esse aqui é um verdadeiro mestre do disfarce. Ele é especialista em fazer com que nossas iniciativas pareçam muito mais eficazes do que elas são de verdade. Tipo assim, a gente cria um treinamento opcional e vê que quem participou teve um aumento de 20% no desempenho. A primeira reação é, uau, vamos aplicar para todo mundo, certo? Errado. O que acontece aqui é a ilusão dos sobreviventes, ou o viés de seleção. Pensa bem. Quem é que se voluntaria para um treinamento opcional? Geralmente, são as pessoas mais motivadas, mais engajadas, o grupo A. Essas pessoas provavelmente já teriam desempenho melhor de qualquer jeito. Então, o que a gente está medindo não é o efeito do treinamento. A gente está medindo, na verdade, a motivação que as pessoas já tinham antes mesmo de se inscrever. É uma cilada. Bom, agora que a gente já conhece os três grandes vilões, os inimigos da verdade, está na hora de abrir a nossa caixa de ferramentas. Vamos ver qual é o arsenal que o detetive de dados usa para combater essas ilusões. E o nosso guia é essa pirâmide, a hierarquia de evidência. Lá no topo, a gente tem o padrão ouro, a prova mais forte que existe. E conforme a gente desce, temos métodos um pouco menos robustos, mas muitas vezes mais práticos. A ideia é sempre tentar chegar o mais perto do topo possível. E o padrão ouro, sem dúvida nenhuma, são os testes AB. A ideia é simples e genial. A gente pega um grupo de pessoas, ou clientes, e divide aleatoriamente em dois. Um grupo vai receber a intervenção, o tratamento, e o outro não, vai ser o grupo de controle. A mágica da aleatoriedade é que ela cria dois grupos estatisticamente idênticos,
Com isso, o grupo de controle vira o nosso contrafactual perfeito. Ele mostra pra gente exatamente o que teria acontecido se a gente não tivesse feito nada. A diferença entre os dois, no final, é o efeito puro da nossa ação. Sem viés, sem ilusão. Ah, mas seria bom demais se fosse sempre fácil assim, né? Muitas vezes fazer um teste A/B de verdade é simplesmente impossível. Ou é caro demais, ou seria até antiético. E aí, o que o nosso detetive de dados faz quando o padrão ouro não está disponível? Nesses casos, a gente vai à caça de experimentos naturais. O que é isso? São situações que acontecem no mundo real, às vezes por acidente, às vezes por causa de uma regra de negócio, que acabam criando uma espécie de teste AB pra gente, sem que a gente tenha planejado. Um exemplo fantástico disso é a regressão descontínua. Imagina que a empresa tem uma regra. Clientes com score acima de 50 ganham um desconto. Uma pessoa com score 49,9 é praticamente idêntica a uma pessoa com 50,1, certo? A única diferença é que uma ganhou desconto e a outra não. Pronto, a gente tem um teste AB, local, perfeitinho, bem ali naquele ponto de corte. Certo, vimos os vilões, vimos as ferramentas, agora vamos por que interessa. Como é que a gente usa isso para resolver aqueles problemas do dia a dia que aparecem em qualquer reunião de negócios? Em pricing, a gente pode usar testes AB para medir de verdade a elasticidade de preço, sem cair na armadilha da causalidade reversa. Em UX, a gente usa para saber se um novo design de site realmente melhora a conversão. Até em RH, para aquele treinamento, uma solução seria criar uma lista de espera. Quem entra no treinamento é o grupo de tratamento, quem fica na lista é o controle. Simples, e a gente acaba com viés de seleção. Então, para fechar, a pergunta que fica é: beleza, como é que eu uso isso na prática na minha próxima reunião? Bom, aqui vai um checklist final. 3 perguntas para fazer antes de aprovar qualquer projeto ou orçamento baseado em dados. São 3 perguntas bem simples, mas que são poderosíssimas. Primeira, qual é o contrafactual? Ou seja, com o que exatamente estamos comparando esse resultado? Segunda, como foi feita a seleção? Os grupos que estão sendo comparados são realmente parecidos? E terceira, existem variáveis omitidas óbvias? Será que não tem um cúmplice oculto que poderia explicar isso? E fica aqui uma dica de ouro. Se a pessoa que está apresentando a análise não souber responder a essas perguntas de forma clara, então aquele gráfico bonito é só isso mesmo. Uma bela ilusão. Não é um insight de verdade. Porque, no fim das contas, a grande vantagem competitiva hoje não está em ter mais dados. Todo mundo tem dados. A vantagem está em ser melhor em separar o que é sinal do que é só ruído. É sobre usar essa lente da verdade. É sobre exigir a tal da identificação para tomar decisões melhores.